Muito bom dia para você. E olha, todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Mário Quintana, meu querido, como eu adoro. E olha, essa sexta-feira tá cheia de poesia. Eu já comecei aí com um dos meus preferidos, porque é claro, sexta-feira muita cultura no SBT e você, e claro, música boa também. Você pode participar do nosso programa, envie o seu WhatsApp no 17996197821. Se você gosta de poesia, se você gosta dela, tanto cantada quanto declamada, você vai adorar o programa de hoje. E é claro, né, tem muita conversa boa. Eu estou aqui com a Suzana Busato, ela é doutora em letras pela Unesp, também o Rafael, que é cantor e compositor, e o Hugo, que veio aqui para tocar o seu cavaquinho e alegrar nossa sexta-feira. Bom dia para vocês. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, Bom dia, Rafael, por ter vindo. Obrigado. Obrigada, Hugo. Obrigado, Bom dia para obrigado. vocês. Bom dia. Bom dia, Gente, Mira. que dia gostoso, né? Que é a sexta-feira. Eu gosto de sempre deixar ela bem inspirada para você começar o seu fim de semana sempre para cima e sempre com alguma novidade, né? Sexta-feira a gente sempre traz música, a gente sempre traz cultura, trazemos artistas plásticos aqui também e, lógico, música gostosa, boa e de qualidade, né, Rafael? Claro, Esse é o tem que principal, ser. não é? Claro. Gente, o Rafael já toca há mais de 40 anos, é isso, Rafael? Isso, comecei com violão desde pequeno e aí me apaixonei pela música, as irmãs tocavam piano, eu era o mais novo e as via tocar, né, todos os dias e isso foi criando esse gosto musical e depois comecei o violão, toquei um pouco de piano, mas meu negócio é violão e voz e composição. Muito bem. Composição própria também. E Própria música também. lírica, né? Você disse. Isso, aí durante a faculdade de composição musical na Unicamp, eu fiz canto lírico. E aí me possibilitou aí algumas questões vocais um pouco mais ligadas ao lírico também. Perfeito. E hoje você trouxe para te acompanhar o Hugo com o cavaquinho. O som do cavaquinho é demais, né, Hugo? É muito bonito. Eu adoro. Você toca mais algum instrumento ou só ele? Especialmente só cavaquinho mesmo. Mas eu fiquei Específico. sabendo que você toca de tudo nesse cavaquinho. Isso, aí Não todos é os verdade? ritmos, Não né? é Vários, só vários não, ele ritmos. dá um show. É, Um show, e eu quero ver hoje, hein? com certeza. Olha, ao vivo, hein? Que responsa, né? Que gostoso. E você, Suzana, obrigada por você ter vindo. Obrigada pelo convite. Ela trouxe Mira. muitos livros trouxe. maravilhosos, muitas poesias que vão encher a nossa sexta-feira de alegria e de cultura, né? E como que é a poesia na tua vida? Como é que começou essa paixão? E a poesia, ela veio aos poucos, né? Acho que primeiro o meu encanto foi com a palavra. Assim que eu comecei a descobrir a palavra pequena, né? Me alfabetizando em casa primeiro, quando meu pai trazia o jornal, e depois na escola, quando eu consegui ler a primeira palavra na lousa. O professor escreveu Benedito, que era o nome do personagem do nosso livro de leitura. E eu fiquei encantada com a possibilidade de saber ler. Eu já sabia, em casa, isso. porque meu pai era jornalista, a gente tinha uma biblioteca, e ele me contava muitas histórias, assim, antes de dormir. A minha mãe também, né, contava histórias para mim. Então, eu acho que esse encanto, e a minha mãe contava com as vozes dos personagens, acho que isso foi criando em mim sei lá, é difícil explicar. E com o tempo eu fui... É uma paixão desde sempre, então, Sim, desde criança. desde criança. E falando nas crianças, Suzana, nós temos muita audiência de crianças aqui no SBT e você, porque a gente chega logo coladinho na programação infantil, né, nos desenhos. Então, muita criança acompanha o SBT e você. Inclusive, eu tenho muitos fãs crianças que mandam WhatsApp, que me adicionam no Facebook, tudo porque gostam do programa e acompanham. Uma criança que está em casa agora lá e assistindo a gente, o que a gente pode cantar para essa criança, para ela para alegrar a sexta-feira dela aí, Rafael? Uma palavra cantada, talvez? O que você acha? Muito boa pergunta. A Palavra Cantada é um grupo que se especializou em composições infantis e eu, como gosto muito de palavra cantada, também componho música para crianças, porque eu trabalho com crianças. E eu tenho um projetinho chamado Ama Amazônia. E este projeto nós vamos fazer a música tema dele, chamada Ama Amazônia. Ama a Amazônia. Olha lá, criançada, para vocês. Este ano eu descobri lugar muito legal, chove todo dia ali e tem clima equatorial. Tem a floresta pulmão do nosso mundo e os animais vivem em harmonia. Tem muitos índios, primeiros habitantes. Qual é o nome do lugar especial? É a Amazônia! É a Amazônia! É a
Os animais, lá tem a cobra, a garotada imita. Ah, tem a O participação. jacaré, a onça, o peixe, a borboleta e a tartaruga, até um mico-leão dourado. Mas o homem, por ganância, está matando os animais, desmatando a floresta, poluindo os mananciais. Para salvar a bela Amazônia, não poluir, também não desmatar, precisa o homem pensar no coletivo. Nosso dever agora é reciclar, reciclar para repor, cuidar, não poluir, replantar. Nosso futuro agora e sempre depende de nós. A Amazônia, a Amazônia, a Amazônia. Ah, que bonitinho! Parabéns! Obrigado. Espero que a criançada tenha gostado aí, porque falou de bichinho, falou de imitar, falou de participar. Eles têm uma criatividade, né, maravilhosa. Como é que é o teu trabalho com as crianças? As crianças, elas são muito sinceras. Então, se elas gostam, elas na hora já começam a dançar, já começam a interagir com a música. E essa música, esse projeto, ele tem essas duas partes, que é você falar o que tem e falar o que infelizmente está acontecendo com essa ganância do homem, essa busca pelo dinheiro e pelo poder, né? Que ele está fazendo para ele mesmo, quer dizer, nós estamos fazendo para nós mesmos. E a criança, mesmo de tenra idade, 4, 5 anos, entende muito bem o que tem está ser acontecendo. feito? E ele cobra do papai para não jogar um lixo pela Legal. janela do carro, para não sujar esse meio ambiente. Né? Existem crianças, por exemplo, que chegam para mim e falam: professor, eu fiz uma prova de ciências, né? uma prova simples de ciências, que falava sobre a Amazônia e eu acertei as questões porque eu lembrei da música. Olha! Então, dentro do ensino, a música vai entrar como somando com esse ensino que o professor dá em sala de aula. Mas eles gravam melhor, né? Gravam quando a bem. coisa é cantada, né? Exatamente. E os pais que estão em casa, Suzana, que querem incentivar a leitura, não só da poesia, Sim. né? Mas a leitura nas crianças, para começar, talvez, despertar a mesma paixão que o teu pai despertou em você. Então, eu acho que a gente teve agora uma amostra, né? É a questão lúdica, né? A criança, ela é muito sensível à palavra. Então, as rimas, esse ritmo, e os bichinhos que aparecem na música, Sim. que fazem parte do universo dela. Então, a criança é muito sensível com a palavra. E essa palavra encantada, essa palavra que traz alegria e que é mobilizada pela música, né? Mobilizada por uma questão sonora. E a criança, ela, na verdade, não sabe o que é errado, não sabe o que é certo. E ela aprende por imitação. Né? Então, às vezes, a gente pode, né, dentro da música ou dentro da poesia, inserir determinados elementos que fazem parte da nossa cultura e a gente quer, na verdade, mostrar para a criança como é esse mundo. Mas a criança, ela gosta do brincar, do descobrir. E o pensamento dela é um pensamento analógico. Ele não é, como o Manuel de Barros disse uma vez num poema, não é preciso fazer razão, mãe. Eu queria só fazer um poema. Eu tô estragando o poema dele, mas ele conta uma história para a mãe, e aí a mãe fala assim: mas filho, não podia ter acontecido isso, porque a mãe é a razão, né, a seriedade. Aí o menino fala: ah, mãe, eu só quis fazer um poema, eu não quis fazer razão. Olha aí, são duas coisas completamente É o lúdico, é isso que inversas. faz. E que bonitinho, né? E quem tá em casa, eu era muito assim, quando era criança, eu queria escrever, né? Eu sentia essa vontade, eu escrevia muito. E eu acho que muito disso se perdeu com essa entrada da tecnologia, do celular, né? Do computador mesmo, pegar a caneta. A gente já teve, inclusive, um programa aqui a respeito de cartas. E você acredita que a gente solicitou, né? A gente pediu para quem estava em casa mandar carta pra gente. E eu pedi, acho que uns 10 dias antes do programa. Nós recebemos uma carta. E as pessoas falaram que não tem mais realmente esse costume que a gente tinha antigamente de sentar e escrever, né?
E eu gostava muito, depois entrou o celular, a gente também parou, eu também parei. Uma criança que tem essa vontade, né? Como você falou, que sente. Pode ser até um adolescente, talvez, eu acho que seja mais fácil, né? Que queira começar a construir os primeiros poemas e poesias. O que não pode faltar na biblioteca desse adolescente? Ai, não pode faltar poesia. Para começar, para iniciar. Não pode faltar poesia, né? Não pode faltar livro. Eu acho que, como eu falei, é um comportamento imitativo. Então, se a gente tem pais que leem, né, eles têm que incentivar. Se eles não têm os pais lendo em casa, né, então a professora, a escola intermediária. Então a escola lê. A professora tem que estabelecer esse vínculo. E eu gostaria de falar um pouco dessa questão da escrita. Eu trabalhei com alguns alunos dos 9º anos das escolas municipais de Rio Preto, certa vez, e o que a gente percebeu é que eles escrevem nos cadernos, e eu vi, um menino veio procurar a gente com um caderno repleto de poemas. Olha! E eu fiquei assim, ele precisava de alguém para mostrar os poemas, né, para a gente. E eles escrevem. Hoje o suporte é outro, mas eles continuam escrevendo. O que a gente precisa é saber mediar essa relação desse aluno com a escrita, né? E tentar compreender esse novo suporte. Mas essa relação íntima de pegar caneta ou lápis de papel, isso é algo que a gente não pode deixar que desapareça. Porque a escrita, ela é algo íntimo, é uma relação do sujeito com a palavra e com a página em branco, né? Com a caneta. E quando você compõe, Rafael, as suas letras, você tem algum ritual aí, ou aquilo vem muitas vezes na sua cabeça de madrugada, dormindo, no banho, e depois você só transcreve, ou você para escrever? A parte da palavra, a palavra tem sonoridade. E a sonoridade traz, muitas vezes, quando essa sonoridade, com cuidado com rimas, etc., ela traz uma ideia da melodia que será composta para essas palavras. Né? Então, muitas vezes, se eu tenho uma ideia, um tema, enfim, de palavras mais ou menos já pensadas, eu faço, eu escrevo as rimas que eu gostaria que acontecessem na música, e aí leio em voz alta várias vezes, e esta melodia, vai acontecendo quase como que mágica, assim. E lógico, aí junto as técnicas ela vai nascendo. de composição, mas essa melodia, ela vem da sonoridade da palavra. Porque você já linka com Claro. o que você vai colocar no violão. E pode acontecer o inverso, às vezes eu tenho uma melodia na cabeça, que depois eu vou colocar palavras nessa melodia. Né? As duas vertentes acontecem. Né? Sensacional. Vou pedir uma licencinha para vocês, porque eu tenho um recado super importante para quem está em casa. Olha, se você tem o sonho, né, da casa própria, você quer sair do aluguel, você não pode ficar de fora dessa. Você tem que conhecer o Parque Rio das Flores, que é um lançamento sensacional da MRV aqui em São José do Rio Preto. Dá só uma olhada. Esse aí é o Parque Rio das Flores que você vai conhecer agora. E olha, é a hora certa de você garantir o seu AP. Olha, seja bem-vindo, as portas estão abertas para você conhecer o seu novo apartamento. Aproveita porque ele tem 2 dormitórios, cozinha americana e muito mais. É segurança para você e para sua família. A área de lazer também, olha, tem para toda a família. Um playground muito bacana que as crianças vão adorar. Para você que gosta de malhar, tem uma área fitness também sensacional. E claro, né, que a gente quer receber os amigos em casa, né, principalmente na nossa casa. Olha só, a churrasqueira. Essas são as perspectivas para você ter ideia de como tudo vai ficar lindo. Tem um espaço gourmet também para você fazer todas as suas receitas. O salão de festas que vai ser lindíssimo para você realmente aproveitar os melhores momentos junto com a sua família. E também para a criançada não acabou não, tem um espaço
Kids. Aí você me pergunta, e a segurança, Mira? A segurança é de um condomínio fechado com guarita para sua família morar com total tranquilidade. Olha, você merece sim. E com a MRV você pode muito mais do que você imagina. Já conhece toda a qualidade que tem essa marca que está aí na sua televisão. E olha, além de todos os subsídios e das outras vantagens da Minha Casa Minha Vida, esse mês as condições especiais de lançamento estão realmente imperdíveis. A entrada é parcelada em até 36 vezes e as mensais são bem menores que qualquer aluguel, a partir de R$ 199. Não é fácil demais? Então faz o seguinte, não espera não, saia do aluguel agora. Você pode conhecer o decorado que ficou sensacional na Avenida Doutor Hernani Pires Domingues, 6.650, é o Parque Rio das Flores. Ou então você liga agora no 4004-9000. Mais informações, acesse mrv.com.br. Vai lá, visita o plantão, negocia, porque quando é lançamento, o preço é muito melhor, viu? Aproveite, ó, show aluguel, show aluguel. Agora a gente tá falando de poesia aqui, de coisa boa, de música. Ai, como é gostoso, né? Será que, produção, dá tempo de pedir mais uma música nesse bloco ainda? Ou vou ter que esperar pro próximo? Agora vai ter que ser um intervalo. Então a gente vai preparar um pouquinho, a gente vai para um break e a gente já volta já já, ok? Hoje é sexta-feira, fim de semana lindo pela frente e a gente falando de poesia. Olha só que chique, não é verdade? Aqui é sempre assim, viu? A gente sempre pega as melhores energias, as melhores pessoas, tudo com muita qualidade, porque a gente preza isso e a gente tem muito respeito com quem está em casa e a gente só quer levar coisa boa para você. A gente tenta caprichar ao máximo. Eu espero que você goste sempre, não é verdade? A gente tem que passar o nosso melhor, né? Todos os dias. E como a gente está falando de música e de poesia, que tal misturar os dois? Então, para misturar os dois, Vinícius de Moraes. Oba, então vamos lá. Dito poetinha. Ai, que lindo. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida vou te amar. Em cada despedida vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Aí ele faz o poema de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, tanto e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada bom momento, em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar e ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Sensacional, parabéns. Ai, que coisa linda, né? Lindo. Nossa, arrepiei aqui, viu?
Que delícia, que delícia. E você também trouxe aí, né, vários poemas pra gente. Eu trouxe, eu Mostra. acho que ligado àquilo que eu já tinha dito, e agora, né, ouvindo a canção, para dizer o que é poesia, só lendo uma, né? E aí eu me lembrei de um poema chamado 3 de Maio, do Oswald de Andrade, que é bem curtinho e diz o seguinte: aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. E é lindo esse poema, porque ele revela a descoberta da poesia pelos olhos de uma criança. Então, a poesia, ela existe a partir desses olhos livres, desses olhos da criança, esses olhos primitivos que conseguem enxergar além das coisas, né? E por isso que o poeta é um ser especial. Em 3 versos a gente tem essa revelação da verdade. Então, a poesia, e não o poema, aí eu posso falar da diferença? Eu ia te perguntar agora. Muita gente pergunta o que é poesia e o que é poema. O que é poema? A poesia está mais no nível abstrato, no nível das imagens, né? E o poema, ele está ligado à sua estrutura. Então, a gente reconhece tradicionalmente um poema, e lembrando que existem várias formas de escrever um poema, mas assim, tradicionalmente com versos, com estrofes, enfim. Essa estrutura escrita, visual, a gente considera poema. Agora, a poesia, ela está no nível mais abstrato, porque nem sempre um poema contém poesia, né? A gente pode escrever uma receita de bolo em forma de poema, mas não vai ter poesia, né? Mas a gente pode ter uma receita de bolo em termos de poesia, por exemplo, lembrei agora, falando de receita de bolo, que é do livro do Lau Siqueira, um poeta lá da Paraíba, que diz o seguinte, chama Receita de Bolo. Escrever poemas é simples e besta. Basta que nada exista. Nenhuma palavra antes da primeira, nenhuma estrofe certeira, nenhum verso derradeiro, nenhum ponto final. E o fechamento é 0. O resto é mistério. E que mistério é esse, né? Posso ler um? Que lógico. Tem 2 aqui que... Pode ler o tem que você quiser. a questão do enfrentamento do mistério, mas eu posso ler esse aqui, ligado a esse clima que foi construído agora, né? Que é um poema do Amálio Pinheiro, chamado do livro Tempo Solto. Quando amanhecem os domingos, a vida puxa as suas cadeiras, mais de outrora. E tudo se põe, domingamente, a espreguiçar pelas varandas da alma. Quando amanhecem os domingos, os vazios procuram suas roupas. Os olhos são rasgados de janela e as ruas, afinal, ficam só ruas. Quando amanhecem os domingos, os calos da semana se apresentam, solícitos à hora dos almoços. A hora de ser um pouco desta mesa, antes de sermos mais segunda-feira. Olha aí. O que é o domingo para cada um de nós, né? Exatamente, está chegando. E olha só que belo domingo, né? Que interpretação. Antecipando. E você falando agora do mistério e tudo mais, me veio assim na cabeça a interpretação, né, da poesia. Você tem um grupo, não tem, Sônia? Um grupo de estudo. De poesia brasileira. E eu imagino como deve ser gostoso, né? Você reunir um grupo de pessoas que têm o mesmo interesse e cada um tem a sua interpretação de uma poesia? Ou realmente ela quer dizer uma coisa? Olha, assim, a poesia não foi feita para ser interpretada, né? Ela foi feita para ser sentida, porque ela já nasce assim da relação subjetiva desse sujeito com o mundo, né? Então a poesia é uma revelação de uma verdade particular, ela é memória, ela é promessa, enfim. Então interpretar um poema tem muito a ver com o nível de repertório desse leitor. Cada um de nós vai ler o poema de modo diferente. É claro que dentro assim de uma crítica mais séria, a gente não pode se valer de achismos, né, impressionismos de leitura, enfim, a gente agora, porque não se pode falar qualquer coisa do poema, mas a gente pode sentir o poema de uma maneira particular, porque o poema, como bem disse aqui, né, tem a sua capacidade sonora já emergindo das palavras. Então, o poema, ele nasce, ou a poesia nasce, né, dessas palavras em comunicação, né, interna, dessa vibração interna entre elas, criando mundos diferentes, inusitados, enfim.
A poesia ela luta contra a mesmice, ela luta contra a obviedade. Por isso que ela se situa assim na zona do mistério. Exatamente, né? Por isso que ela encanta tanto, Por né? isso que ela encanta, por isso que ela faz a gente sair da gente e se reencontrar. Né? A poesia parte do mundo, parte da experiência desse sujeito e faz a gente se reencontrar com a gente mesmo. Por isso que ela é como a magia, né? Ela é encantatória. Muito bem, Nesse nossa, sentido. sensacional. É muito gostoso, né? Quando a gente consegue entrar, né, nesse mundo bem particular da gente e sentir o que a gente lê, né? Com licença um minutinho, gente. Olha, toda mãe sabe que a maior alegria é poder oferecer o melhor para os seus filhos, não é verdade? Ah, como é gostoso. E uma dica para isso é a loja 1+1, que fica aqui no Shopping Center Iguatemi, São José do Rio Preto. Mamãe, você precisa conhecer. Referência nacional em moda infantil há mais de 20 anos, a loja traz diversas opções de roupas, calçados e acessórios para meninos e meninas. Suas coleções traduzem com peças exclusivas, tecidos e modelos diferenciados, com estampas especiais, bordados e plissados. Toda a qualidade, bom gosto e conforto que a marca oferece aos seus pequenos clientes. Tudo o que você precisa em moda e acessórios para seus filhos, você encontra na 1+1. A loja é uma graça mesmo e você, mamãe, vai adorar. E as crianças, com certeza, né? Uma gracinha, uma roupa mais bonitinha que a outra, vale a pena. E agora, pra gente encerrar esse bloco, seu Rafael, o que você separou aí pra gente? Falando em poesia, um grande poeta, porque letras lindas, Cartola. Oba! As rosas não falam. Meu Deus, sensacional. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar. Queixo-me as rosas, mas que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, SBT e você está de volta e eu quero aproveitar aqui, olha, para levar informação aí para sua casa. Mas quem sabe de tudo que está acontecendo na nossa região é o Marcelo Casagrande e a sua equipe, direto dos estúdios de Araçatuba, preparando o jornal Primeira Edição. Muito bom dia, Marcelo, tudo bem com você? Oi, Mira, ótimo dia para você, tá tudo certo e por aí? Tudo certo também. Você viu que sexta-feira romântica, linda, cheia de poesia e cultura? Com certeza, muito gostosa, muito leve para terminar a semana desacelerando, para receber o fim de semana de uma maneira muito agradável, né? É isso aí. E quais são os destaques do jornal de hoje, Marcelo? Bom, Mira, daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui no nosso jornal que cerca de 150 integrantes do MST fecharam aí os 2 sentidos da rodovia Marechal Rondon agora pela manhã em Mirandópolis. O grupo protestou contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eles queimaram pneus e galhos de árvores e o trânsito ficou aí bastante complicado ali no local. E essa é apenas uma das ações de outras inúmeras que foram feitas no país ao longo da manhã dessa sexta-feira. Por exemplo, na região de São Carlos, né, mais próximo ali a região sul do estado de São Paulo, manifestantes também bloquearam um trecho da rodovia Washington Luiz, isso sem falar de outros pontos também no sudeste e também no nordeste brasileiro. Bom, daqui a pouquinho a gente fala também, Mira, que uma agência dos Correios foi furtada nessa madrugada em Araçatuba. Olha só essa história, viu, gente? A polícia foi chamada depois que os vizinhos ouviram barulhos ali dentro da agência. Os bandidos são tão ousados que arrombaram uma janela
e fugiram levando um cofre cheio de dinheiro. A pergunta que fica é como que eles conseguiram tirar esse cofre pesado pela janela. Bom, o crime foi ali no bairro Novo Paraíso e esse carro que a gente está vendo nas imagens foi abandonado a poucos metros ali do local e foi apreendido esse carro que foi usado pelos criminosos. Daqui a pouquinho a gente fala a quantas andam essas investigações, quantas andam as investigações deste caso em Araçatuba. Bom, a gente fala também que voltar para a sala de aula, né, para integrar o ensino superior tem sido a opção, Mira, de muitas pessoas com mais de 40 anos de idade. Pois é, além de estudar, esses quarentões estão buscando estágio, quer dizer que tem mudado bastante o perfil aí dos estagiários, que antigamente eram apenas pessoas mais jovens, agora tem muito quarentão aí disposto a repensar a carreira, focar em novos objetivos e correr atrás realmente da realização de um sonho, quem sabe, da mudança de foco da vida. Afinal, aos 40 anos, está apenas começando uma outra etapa, tem muita vida pela frente e por que não mudar de carreira, né, Mira? É lógico, né? É sempre bom mudar, não é verdade? A gente tem que fazer tudo o que a gente quer, aproveitar a vida, né? Quando eu chegar lá perto dos 40, eu te conto, Marcelo, vai demorar uns 10 anos ainda, mas daí eu te falo se ainda dá tempo de mudar. Combinado, então eu me conto daqui 10 anos, mas antes eu conto essa mudança de comportamento a partir do meio-dia, Mira. Bom fim de semana pra você, um beijão. Pra você também, Marcelo. Até mais. Ai, acabei de lembrar, faltam só alguns meses, gente, uns meses para os 40. Fazer o quê, né? Olha, eu quero falar com você, mamãe, que leva o seu bebê no shopping Iguatemi. Olha, tem um fraldário lá sensacional, perfeito, com tudo que você, mamãe, precisa e o seu bebezinho merece. Dá uma olhada. O espaço proporciona toda a comodidade para as mamães que precisam cuidar da higiene de seus pequenos durante a visita ao shopping. O fraldário Iguatemi é equipado com poltronas para as mamães, trocadores, pias e produtos destinados à higiene das crianças, como fraldas descartáveis, baby wipes, cotonetes, cremes e outros itens que ficam à disposição dos clientes. O local conta ainda com um cantinho de estar e micro-ondas para esquentar papinhas e mamadeiras. Além disso, uma equipe de recepcionistas está sempre a postos para atender e auxiliar os pais no que for necessário. É realmente sensacional e muito bem pensado. É prático e lindo. Você, mamãe, precisa conhecer. Então, se estiver no Shopping Iguatemi fazendo suas compras, pode ir lá, porque ele foi feito para você e para o seu bebê, ok? Fica localizado no piso lazer do shopping. E a gente continua aqui falando de poesia e de música boa. Me fala uma coisa, quando que a música lírica, que você comentou comigo, entrou na sua vida também, Rafael? Com esse vozeirão aí. A música lírica entrou durante o curso de música, composição musical, que eu fiz de 93 a 99 na Unicamp. E lá, com aulas de canto coral, enfim, aulas de técnica vocal, a minha professora de canto, Nisa de Castro Tanque, que é viva até hoje, maior intérprete de Carlos Gomes, aí falou, você é baixo, e nós não temos baixo quase, vozes graves masculinas. E aí comecei a cantar áreas do Carlos Gomes, comecei a cantar um pouco esse universo lírico. E isso me rendeu também uma apresentação em 2000 na Alemanha, né, cantando em latim uma missa do Camargo Guarnieri, chamada Missa de Ligeti. E antes disso, em 97, mais com música popular, na Itália, fui fazer algumas coisas em Roma e cidades vizinhas. Mas aí a música lírica, hoje em dia no interior, assim, ela ainda precisa ser um pouco mais valorizada. Né? Então, acho que as saídas mais óbvias aqui são casamentos, às vezes algum concerto, uma coisa ou outra. Né? Aí tem um pouco mais de saída. Mas a ópera, realmente, é difícil a gente ver no interior. Né? Entendi. E falando lá de fora, né, a literatura internacional, Suzana, você acha que os adolescentes, eles têm bastante referência internacional, ou eles acabam ficando nos autores mais brasileiros? Você acha que falta incentivo aqui para os autores do Brasil? Bom, a gente lida muito com o que já está consolidado em termos de literatura brasileira. Eu acho que a gente tem contato com a literatura portuguesa mais consagrada. Agora, o que é muito difícil de circular é a literatura contemporânea. A poesia contemporânea. É muito difícil. Poesia é algo que não é lido,
não se vende poesia, ninguém fica rico vendendo livro de poesia. A arte em geral, né? Tem, não é? tem disso, Tem né? Que E pena. a circulação também internacional da literatura brasileira também fica muito aquém, no sentido de que há poucas traduções. Tá. Não é? Então, o incentivo às traduções tem que ser sempre feito no sentido da gente poder também, e o mundo conhecer a gente, né? E principalmente a poesia. Porque a gente tem Jorge Amado, que já foi traduzido, né, por várias línguas, enfim. Mas não nos representa totalmente, porque a gente tem hoje um leque imenso de poetas importantes que precisam ser divulgados, né? Então esse é um grande problema. Poesia sofre muito com isso. Eu imagino. A maior parte das pessoas que vêm aqui, que falam de arte, de artes plásticas e qualquer tipo de até artesanato mesmo que já teve aqui, reclama disso, e músicos também. A maioria dos músicos que vêm aqui, eles têm as suas profissões, e infelizmente porque eles não conseguem viver das músicas, né? Mas vamos falar do Brasil? E quando a gente fala de Brasil, o que a gente lembra? Cavaquinho. O cavaquinho, né, Hugo? Que tá aí quietinho, né? Com uma vontade de dar um solo bem bonito pra gente. Pode? Vamos lá. De improviso assim? Vamos lá. Vou fazer um, 3, 4. Que gostoso! Bom demais, gente, bom demais. Eu quero mostrar também o seu livro, premiadíssimo. Meu livro? Cadê, não foi premiado, ele ficou... Cadê? Eu nem ia falar dele, mas ele foi finalista no Prêmio Jabuti de 2014. Certo. Tá aqui, poesia. Olha que show. A gente tem que mostrar, lógico. É lógico, é um trabalho feito com amor, com carinho e com muito profissionalismo. Então, tem que ser mostrado, é lógico. E me fala como que é sentar com um livro, eu, né, que não sou professora, não sou literária, nada, sentar com um nada pela frente e, de repente, você vê o seu livro ali formadinho, com tudo que você quis e conseguiu passar para o papel. Como é que é esse processo, Suzana? Você quer dizer de publicar ou de construir? De você construir o formato mesmo. Bom, enfim, eu decidi, em 2008, dar a cara ao tapa, né? Mostrar, porque eu escrevo há muito tempo, mas em 2008 eu resolvi, eu vou acabar mostrando, vou ver o que queria ter um retorno externo, né? E aí mandei para a revista Cult, né, que acho que a maioria deve conhecer, uma revista de literatura, né? E pouco tempo depois, recebi uma ligação e falaram: gostei muito do que você escreveu, vai sair no número de abril. E saiu no número de abril os meus poemas numa revista que se vende na banca de jornais. Eu falei assim, nossa, que honra para mim, né? Porque eu considero bem a revista e tal. Então, para mim foi assim, uma oportunidade, uma motivação muito grande em eu continuar mostrando isso. E aí, a partir daí, eu comecei a frequentar saraus de poesia em São Paulo, né? Em São Paulo há muitos saraus, principalmente da Casa das Rosas. E lá eu comecei a mostrar e participar. E aí perdi também o medo de falar, de ler a minha própria poesia. E sim, porque quando a gente lê o que faz, é como se a gente se despisse, né? É terrível isso, né? Porque é um pouco de você, tem muito de você no que você escreve. Então isso faz com que a gente se sinta um pouco devassada. Mas aí, com o tempo, a gente acaba aprendendo, né, a ler o que faz, se sentindo o outro. Porque a gente cria, na verdade, quando a gente escreve... Difícil esse olhar, né? Que quando a gente escreve, a gente cria um sujeito, não é a gente mais.
Tanto que quando eu releio, eu falei, nossa, sou eu, mas não sou eu. É um outro sujeito que você cria, que a gente chama de sujeito lírico, ou sujeito poético, né? Que é esse sujeito que age, que é esse sujeito que sente, responsável por todas as, todas as palavras do texto, né? Então, perfeito, tá aqui, ó, Corpus em Cena. Parabéns. Obrigada. Parabéns, porque nada é à toa, né? Não. Nada é à toa. E ele tá aqui, ó, concretizado. Concretizado para todo mundo ver. Parabéns mesmo. Obrigada. Muito bom. Ira. Muito bom. E agora a gente vai tocar o quê, Rafael? Acho que pensando em um canto um pouco mais voltado ao canto lírico, que não que seja exatamente, porque é bem popular essa música do Lúcio Dalla. Vamos fazer Caruso, ficou muito famosa na voz de vários cantores aí, né? Vamos lá? Vamos lá. Guido vedo mare luce che tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo risuriento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva il pianto, poi si sciarisce la voce, rincomincia il canto. Ti voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e c'ho il sangue di te ve ne sai. Vedi le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma ero sul suolo dell'amparo della bianca stagionelica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vidi la luna uscire dalla nuvola, lì sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi da improvviso uscì una lacrima e lui credetti da affogare. Ti voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e c'ho il sangue di te Sensacional. Quando eu falei do vozeirão, gente, Graças. agora vocês me entenderam, né? Que ele veio passar o som ontem aqui com a gente. Eu fiquei assim, ó, parada só ouvindo. Imagina você cantando aí nas festas que você vai, nos seus eventos, o quanto que não deve ser gostoso, né? E as pessoas devem te aplaudir de pé. Algumas canções, né? Funiculi Funicular, Sole Mio, são canções mais alegres, e realmente elas, né, levantam, batem palma, cantam junto, é isso, ficam bem mais envolvidas assim. Mas na Manga precisamos ter um repertório bastante variado, quer dizer, né? É o samba, é a música lírica, é MPB, às vezes um pouco de pop rock, dependendo, nacional, dependendo do que, Sim. né, da cara da festa, enfim. Mas os eventos realmente pedem isso, né, que você faça mais música de qualidade, né? Procuramos seguir aí que nem estávamos comentando um pouco antes de vir para cá, né? Fala-se em funk, né? Existe funk, James Brown, né? Isso é funk, né? E não, infelizmente, o que veio, né, para esse Brasil e que dá muito dinheiro para os produtores, mas de conteúdo literário e de conteúdo, enfim, de harmônico, de arranjo, é muito pobre, infelizmente, né? Mas é o que todo mundo, o povo escuta, né? De uma maneira geral, a grande massa escuta, vamos dizer assim. E é o que vai dar dinheiro para o produtor, mas que não é o funk. Entendi, Esse lógico, Fusion, né? essa coisa. Agora, Ed um Mota comercial. compôs alguns funks, né? Tem algumas coisas do Brasil, sim. Mas um pouco mais de qualidade. quem tem um bom gosto consegue diferenciar bastante coisa, né? Isso que é o... Mas de cada um não tem jeito, né? O gosto de cada um, infelizmente, ou felizmente, não sei. Claro. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta já já. E será que você ganhou o ingresso para ver a Maísa? Daqui a pouco eu te conto, eu vou falar o nome de quem ganhou.
Estamos de volta, uma sexta-feira cheia de poesia na sua vida, porque às vezes a gente vai se contaminando, né? Pelo dia a dia, pela correria, pela tecnologia, pelo relógio, por ir, por vir, por dormir, e acaba entrando na vida, uma vida automática, uma vida cheia de... faltando uma graça, vamos dizer assim, faltando uma cor, né? E a poesia ela traz, a música ela traz. Então, para um pouquinho, reserva 5 minutos para você no seu dia, seja para você ler, seja para você ouvir uma música que você ama, alguma coisa que toque o seu coração, que toque a sua alma e que faça você olhar um pouquinho mais para dentro de você mesma, né? E falar, puxa vida, eu sou muito mais do que tudo isso aqui que eu tô vivendo. Não é verdade? É tão gostoso quando a gente toma conta, né? E toma a rédea da nossa vida. Isso a gente pode fazer todo dia, né? E ó, notícia boa pra você, Gislaine Silva de Coroados. Você ganhou ontem aqui, olha, os ingressos pra você ver a Maísa. Um par de ingressos. Foi você a ganhadora, viu, Gislaine? Então tá aqui, ó, separadinho pra você vir buscar, ok? Parabéns, viu? E um bom show pra você. A Maísa, né, nossa querida aqui do SBT, vai visitar São José do Rio Preto. A gente tem que levar todo mundo lá que a gente pode, né? Então, agora eu quero falar do Ademir Assunção. Ademir Assunção. Deixa eu mostrar esse livro aqui, Suzana. Olha, me fala um pouco. Só a capa já mostra que é diferenciado. Sim, tem um apelo, assim, bastante com relação à realidade, né? O Ademir Assunção, com esse A Voz do Ventríloco, ganhou o Prêmio Jabuti de 2013, certo? De poesia. E é por isso que eu trouxe ele, né? Para mostrar um pouco, porque é uma poesia assim, uma poesia que talvez fale mais aos jovens, não somente, mas de uma maneira inteligente. Então, esse poema que eu vou ler é o primeiro que abre esse livro, chamado O Olho Azul do Mistério, que é justamente essa tentativa de encontrar com o olho azul do mistério da própria poesia, do próprio mundo. Né? Então, cria-se aqui um sujeito que vai desce dos céus e adentra o inferno. E aí sente todas as referências deste mundo de uma maneira muito forte, né? Muito presente. Ótimo. Tá? Então, eu vou ler para vocês. Desço dos céus para beijar os lábios quentes da fera. Desço. Vejo dragões pastando na grama azul, incêndio nas cortinas dos apartamentos. Desço. Escuto um coro de crianças bêbadas, vozes batendo no casco do navio fantasma ancorado no cais da última utopia. Vejo. Sinto na pele os dedos de uma androide aflita, quase em pânico, mãos de neblina, pálpebras que se fecham toda vez que toco o bico dos seios. Escuto. Encaro o olho do grande gavião Terena. Leopardos lambem o leite da Via Láctea. Saltam com garras envenenadas sobre as penugens de Vênus. Penetram o cu da lua, pregas se rompem, espelhos se estilhaçam e rasgam a carne dos banqueiros, que sugam o vinho da vida com canudinhos cedidos pelo senhor MacDonald. Sinto. E por isso escrevo, e por isso deixo aqui palavras escritas na água, na carne dos que sofrem. Escrevo com sangue, escrevo com porra nas paredes das salas iluminadas, com a luz monótona dos aparelhos de televisão. Escrevo com mijo nos muros das cidades do Ocidente. Convoco hidras, provoco tumulto, estrelas sentam-se no sofá e tomam café marroquino. Os sentidos mixam o onde e o quando na câmara oca de ecos. A pele se arrepia, relógios praticam saltos ornamentais em piscinas vazias, neve ao redor dos cabelos. Chove na terra inteira. Dedos de açúcar tocam a escama dos peixes. O corpo todo pressente a presença de um Deus. E você finalmente encara o úmido olho azul do mistério. Uau! Uau! Esse poema, eu acho assim, é um poema de resistência, é um poema crítico e é um poema que se nutre de uma tradição nossa que está em Torquato Neto e Paulo Leminski. Forte demais. É muito. A gente vê referências desses dois grandes poetas na poesia do Ademir Assunção. Então, alguns versos que eu li, a gente vai encontrar referências na poesia do Torquato Neto e do Paulo Leminski. Eu até segurei a respiração, assim, para ouvir. E o jeito que você lê também é delicioso, Suzana. Dá vontade de ler o livro inteiro, de te ouvir o livro todo. Não, é fascinante o livro. Não é muito bom. É muito bom. Eu acho que, enfim... É o Ademir Assunção. Ele já esteve aqui em Rio Preto. Ah, é? No Sesc, lançando o seu que Faróis legal. no Caos, que é um livro de entrevistas que ele fez.
E ele provavelmente virá a Rio Preto de novo, que eu fiz um convite a ele e vem para o nosso congresso Que de legal. literatura e para falar de poesia. E ele é uma pessoa assim super acessível e está sempre Vamos pronto. manter contato, quem sabe a gente não volta Claro. com ele aqui, não é? Claro. É, e Ele por tem que uma não? banda chamada Fracasso da Raça. Melhor ainda, então. Ótimo. Ele tem um CD também chamado Vira-Latas de Córdoba, que é fantástico. Eu acho que ele tem um público jovem que Perfeito para as nossas sextas-feiras aqui Não, do SBT e perfeito, você. Aí, tá perfeito. vendo? Vou deixar anotado, vou deixar anotado. Nós temos 2 minutinhos de programa ainda, então eu quero primeiro me despedir de vocês, pra gente encerrar com uma música bem bonita. Rafael, Suzana, muito obrigada por você ter muito vindo. obrigada, Mira. Encheu nossa sexta-feira de cultura. Fiquei muito satisfeita. Muito gostoso mesmo, mesmo. Obrigada. Reviver isso, né? E relembrar o quanto que a poesia é linda e ela pode sim estar inserida no nosso dia a dia, né? E importante pra gente. Importantíssima, não tenha dúvida. Para aquilo, né? Pra gente voltar assim pouquinho pra reencontrar. gente. É isso mesmo. Hugo, obrigada, viu, por ter vindo. Foi um prazer conhecê-lo. E, Rafael, sucesso para você. Vou deixar os contatos do Rafael aí no vídeo. Obrigado, Mira. Para você ouvir o vozeirão de perto, pode ligar Opa. para ele. Prazer. E o que você separou aí pra gente encerrar? Fazer funicular, que é bem pra cima. Isso e aí, aí. fazer uma... Muito Vamos lá. bem. Um ótimo final de semana para você, com muita alegria, com muito amor. Um beijo, fique com Deus e até segunda-feira. E aí sera nani nenne messaete tu saiador adosto cor ingrato più dispette farme non può adollo poche conce ma si cuie te lascia sta e non te corre appresso non ti stuie sulla guardar Yamo in copa, yamo in copa, yamo